Eu me chamo Santo Pascoal Vitola, sou filho de Leonardo Vitola e Ângela Rosa Laetano, dois imigrantes italianos que vieram de Morano Calabro. Muito me orgulha um cidadão ítalo-brasileiro, filho de Leonardo e Ângela. Eles vieram de Morano Calabro, um pequeno burgo ao sul da Itália, na região da Calábria, aos pés do Monte Polino, que seriam o extremo da cadeia dos Apeninos. Meu pai se criou ali. Era pastor de ovelhas. Se vangloriava de ter possuído, ainda adolescente, 32 ovelhas. E este era o substrato do seu sustento. Dali ele fazia o queijo, a ricota, etc. A Calábria é uma região das mais pobres da Itália, todos sabemos, e com a crise econômica pós-Primeira Guerra Mundial, a situação econômica da região ficou calamitosa, muito precária. Existiam ali agentes do governo que pairavam pela região, tentando convencer os jovens a emigrarem. Uma boca a menos fazia diferença. E meu pai deixou esta região muito bonita, principalmente Morano Calabro, que é considerado hoje um dos mais belos burgos da Itália. Decidido a fazer a América, partiu aos 17 anos de idade, chegando ao Brasil em 1925. É incrível. Com pouca escolaridade, sozinho, ainda um adolescente, num país estranho, numa terra estranha, não se abateu, trabalhou duro e com um agudo senso de economia prosperou. Construiu sua casa, chamou sua família que restava na Europa, seu pai, sua mãe e seus 2 irmãos. Desafortunadamente, um deles, que havia deixado já a família na Itália, não se adaptou e a malinconia mandou-o de volta para Morano. E hoje ele constitui a família, minha família Vitola, em Morano Calabro. Escolheu Porto Alegre porque aqui já tinha alguns amigos e trabalhou em torno do mercado público, sempre em trabalhos braçais e artesanais. Em 1938, conheceu Ângela Rosa Laetano, recém-chegada de Morano Calabro. Como tinham pressa em fazer a América, logo casaram e em seguida veio o primeiro filho. Infelizmente, este menino nasceu morto no Hospital São Francisco. Mas não se abateram, reuniram forças e Ângela engravidou de novo. Nasci no dia 1º de novembro de 1941, num parto domiciliar, na casa número 350 da Rua Visconde do Herval. A Rua Visconde do Herval, na época, não tinha saída. Ela era interrompida a nível de onde hoje é a Praça Israel. E as últimas 5 casas, desde a Múcio Teixeira até o final da rua, eram ocupadas por moraneses. Aquele era o meu mundo. Eu entrava numa casa, saía na outra e todos falavam o dialeto moranês. O dialeto moranês foi minha primeira língua. O português era uma língua distante, até porque, com a guerra, nós estávamos proibidos de falar português em público. Quando eu atingi a idade escolar,
minha mãe tentou fazer uma matrícula no primeiro ano no grupo escolar Presidente Roosevelt. Na entrevista com a diretora, ficou clara a nossa dificuldade em português. E ela não me aceitou no primeiro ano. Me mandou para o jardim de infância para mim conviver com crianças brasileiras e aprender a falar. No terceiro ano, deixei o Colégio Presidente Roosevelt e fui interno no Colégio Rosário, já visando a minha preparação para o exame de admissão. Na primeira série ginasial, eu fui transferido para o Colégio Assunção, que fica atrás da Igreja Nossa Senhora da Glória. Recém-inaugurado, eu fui da segunda turma do ginásio Assunção e terminei na quarta série como orador da turma. No científico, eu voltei para o Colégio Rosário já visando alguma profissão na área da saúde. Concluí o terceiro ano científico, onde fui o presidente da comissão de formatura. Em 1964, passado o périplo do vestibular, fui aprovado e fiz a matrícula na Faculdade de Medicina da então URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde o primeiro ano da faculdade, eu trabalhei como interno bolsista do Hospital Cruz Azul. Foi uma experiência muito significativa, porque me deu uma ampla experiência em medicina de urgência, o que teve um valor importante na minha aprovação como interno bolsista do pronto-socorro em segundo lugar. Durante o tempo de estudante, eu frequentei o Hospital Cristo Redentor, auxiliando nas cirurgias. Em 1968, eu fui aceito como estagiário no serviço médico da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Lá, no exame de admissão, conheci o Dr. Luiz Rode, com quem trabalhei praticamente toda a vida e ainda desfruto da sua amizade. Me formei em 1969 e fui escolhido para médico residente do Departamento de Cirurgia da URGS, na então Enfermarias 17, 18 e 30. Terminada a residência médica, fui convidado pelo Dr. Luiz Rode para trabalhar na sua clínica privada e ser professor assistente na Enfermaria 36 da então Faculdade Católica de Medicina. Foi um convívio muito produtivo e a personalidade marcante do Dr. Luiz Rode e a sua refinada técnica cirúrgica ajudou a moldar a minha personalidade de cirurgião. No ano seguinte ao meu ingresso, organizamos o primeiro curso de cirurgia da Faculdade Católica de Medicina. Um curso muito interessante. Ele começava às 8 horas da manhã com uma aula de anatomia ministrada pelo professor José Luiz Alimena sobre o assunto que íamos tratar no dia. Ali ele fazia uma dissecção a todos os participantes do assunto. Se era hérnia inguinal, que foi a cirurgia que me tocou, ele dissecava a hérnia inguinal. Um curso muito produtivo. E deste convívio com o Dr. Alimena resultou um convite para trabalhar na sua disciplina, na Faculdade Católica de Medicina e na Faculdade de Passo Fundo. E eu aceitei
com muito prazer e me foi muito útil, porque em seguida abriu concurso para professor adjunto da Faculdade de Medicina da URGS, que à época já estava no Instituto de Biociência. Era a anatomia no Biociências, no Instituto de Biociências, não na Faculdade de Medicina. E eu fui aprovado, uma vaga, e eu consegui preencher esta vaga. Agora mudou a minha posição. Agora eu era um auxiliar de ensino do Instituto de Biociências. No ano seguinte, eu fui promovido a professor assistente e transferido para o Departamento de Cirurgia na URGS, na Santa Casa. Os professores do departamento haviam se transferido para o Hospital de Clínicas e nós fomos contratados para preencher este espaço do departamento na Santa Casa. Lotado na enfermaria 17 da Santa Casa, passei a conviver com o professor Loreno Brentano. Ele havia realizado o primeiro transplante renal de Porto Alegre em 1970, no Hospital Moinhos de Vento, onde eu era chefe dos plantonistas. Acompanhei aquele procedimento e fiquei encantado com o ineditismo da cirurgia e a complexidade cirúrgica do atendimento. O Dr. Loreno Brentano e o Dr. Walter Koff, na Santa Casa, se associaram ao Dr. Walter Duro Garcia, da Enfermaria 2, e realizaram na Santa Casa 2 ou 3 transplantes. Tive a oportunidade também de auxiliá-lo em 2 transplantes no Hospital Ernesto Dornelles. E fiquei fascinado pelo procedimento. E quando ele foi para o Hospital de Clínicas, quando foi transferido para o Hospital de Clínicas, eu e o Dr. Guido Cantizani assumimos os transplantes. O Dr. Guido no receptor e eu na cirurgia do doador. Uma fase muito difícil, também chamada de fase heróica dos transplantes, porque não havia nada organizado. Os hospitais não tinham estrutura para realizar o procedimento. Além disto, não havia nenhuma regulamentação por parte do governo, quer na organização, quer no financiamento. Esta fase eu trabalhei no doador, fase difícil, de muita aflição, porque esta cirurgia não era muito bem aceita pela população e mesmo para os colegas médicos. Por quê? Porque nós submetíamos o doador, um indivíduo são, a um procedimento de porte, que é a nefrectomia, para implantar este rim num indivíduo extremamente doente, que à época os renais crônicos eram chamados de doentes terminais. Além disto, na evolução surgiu a necessidade de realizar a nefrectomia de pacientes em morte cerebral. Era um diagnóstico que não era muito bem entendida, até hoje não é tão bem entendida, porque 50% dos pacientes que têm condições de doar, que se encontram em morte cerebral, a família recusa. Recusa porque tem medo do diagnóstico correto, se está ou não em morte cerebral. Vencida esta fase, nós realizamos 8 transplantes renais com doador vivo e 2 de doador anencéfalo, que era considerado, na época, em morte cerebral.
não tínhamos ainda com clareza o diagnóstico de morte cerebral, a investigação de morte cerebral de rotina. A retirada destes 2 pacientes em morte cerebral caracterizou um procedimento pioneiro no Rio Grande do Sul. Assim como a primeira retirada de morte cerebral no interior do estado. E junto com a equipe do professor Ivo Abraão Mesrala, realizamos a primeira retirada de múltiplos órgãos no interior do estado, usando o velho Xingu. O velho Xingu que acabou caindo em Chapecó, cedido gentilmente pelo governador Colares. O Xingu nos deu maior autonomia, nos permitiu a retirada de órgãos em Santa Catarina, Paraná. Isto consolidou esta fase inicial dos transplantes. A partir daí, e com o advento do Sistema Nacional de Transplantes, criado pelo governo federal, os transplantes tiveram um crescimento vertiginoso. Com a criação do Serviço Nacional de Transplantes, todo o controle do transplante passou a ser realizado pelo governo federal. Controle, fiscalização, financiamento. Estimulados por estas medidas, retomamos o transplante conjugado de rim e pâncreas e houve uma reformulação na equipe e eu fiquei encarregado também do transplante com metade dos pacientes que necessitavam de transplante renal de adulto. Com a criação do Hospital Dom Vicente Scherer e ao lado, no ano seguinte, do Hospital da Criança Conceição, criamos o grupo de cirurgia de transplante renal pediátrico, coordenado pela doutora Clotilde Druck Garcia. Este foi um passo muito importante, porque nos permitiu transplantar crianças pequenas, acima de 5 anos, com a qualidade exigida pelo procedimento. O transplante renal pediátrico foi muito importante na minha vida profissional, porque com a experiência obtidas nestes procedimentos, me permitiu criar a minha tese de doutorando, que o transplante renal em crianças com menos de 15 quilos. Isto tornou o serviço um serviço de referência no Brasil, operando pacientes vindos da região norte, como Acre, Amapá, Amazonas, inclusive uma família da Bolívia que entrou pelo Acre. Minha maior fortuna foi ter sido filho de Leonardo Vitola e Ângela Rosa Laetano. Eles tinham princípios muito claros: trabalho, economia no sentido de poupança e família. Nunca pouparam na nossa educação. Meu irmão Januário também é médico, cirurgião pediátrico e professor aposentado da Fundação Faculdade Católica de Medicina. Em 1968, ainda estudante, casei com Maria Aparecida Schneider Vitola, com quem tive 3 filhos. O Dr. Eduardo, meu primogênito, é médico psiquiatra, mestre e doutor em psicologia da URGS, pós-doutorando em genética do comportamento pela Universidade de São Paulo. É casada com Karen Rick, advogada, mestre em Direito
especialista em direito civil e notarial e membro da Academia Notarial Brasileira. Eles me deram um neto, o Marcelo, um lindo menino metido a entender de informática. O meu do meio é o Luciano. O Luciano também é médico, pediatra, pneumologista pediátrico e intensivista do Hospital Pronto-Socorro de Porto Alegre. Ele agora está muito contente porque é professor de pneumologia pediátrica da UBRA. Ele é casado com Sheila Vardaniga, psiquiatra e psicoterapeuta. E netos, Leonardo e Arthur. Leonardo metido em informática e o Arthur é o surfista da família. Finalmente a minha caçula, Roberta é formada em psicologia, tem o MBA pela URGS e é gerente de recursos humanos da Gerdau, lotada em Tampa. É casada com Gustavo Pitinini, administrador de empresas pela PUC. E me deram 2 netos, o Antônio e o Felipe. O Antônio metido a jogador de futebol e o Felipe lutador de taekwondo. Observem que todos os descendentes de Leonardo e Angelina e seus aquestros têm curso superior, o que para nós foi uma grande fortuna. Fui membro da Câmara Técnica de Transplante de Pâncreas do Serviço Nacional de Transplantes, fui fundador da Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos, irmão benfeitor da Santa Casa de Misericórdia, membro emérito da Santa Casa e do CREMERS. Mas aquilo que me deu mais destaque e mais reconhecimento foi ter trabalhado por 33 anos como médico de confiança da República Italiana em Porto Alegre, exercendo minha atividade no Consulado Geral da Itália. Meu trabalho junto à comunidade italiana e ao próprio consulado deu o título de Gran Ufficiale dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana. A maior honraria outorgada pelo governo da República Italiana. Mas o que mais me gratificou, do ponto de vista afetivo, foi ter sido agraciado com o título de cidadão honorário de Murano Calabro, aquele pequeno burgo onde nasceu Leonardo e Angelina. Em 2014, convidado pelo então presidente da Academia, JJ Camargo, assisti à última sessão do ano da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Fiquei encantado com o que vi. Encontrar queridos professores, velhos amigos de uma vida que a rotina me havia afastado, um grupo alegre de acadêmicos de medicina que participavam do debate. O tema discutido foi a realidade, o futuro da medicina dentro da conjuntura política brasileira, tema que ainda é atual. Encantado com o que vi e disposto a me candidatar, procurei o professor Camargo e ele me disse: Vitola, seja bem-vindo, faça um pequeno currículo dizendo quem tu é, o que tu pretendes e o que queres fazer
na academia e visita um por um dos candidatos. Fui muito bem acolhido. Fui recebido pela maioria dos acadêmicos e fui eleito, na primeira rodada de votação, membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Cadeira 44, cujo patrono é o saudoso Luiz Soares Sarmento Barata e que tem como emérito Henrique Barata. No vestibular de 1964, quando fui aprovado, uma das provas do rito do vestibular era uma entrevista psiquiátrica. Além das provas tradicionais, nós tínhamos uma entrevista psiquiátrica. Eu caí com o saudoso Manuel Antônio Pita Pinheiro de Albuquerque, uma figura ciclópica da psiquiatria rio-grandense. Começou a sessão e ele me perguntou: por que tu queres fazer medicina? E eu respondi a ele: não sei. Uma resposta lacônica que me deixou muito preocupado. Mas ao longo da entrevista as coisas foram se esclarecendo. E hoje, 60 anos depois, com centenas de transplantes realizados, principalmente aqueles das crianças pequenas, que sofrem muito com a insuficiência renal crônica, pois tem seu crescimento interrompido, seu crescimento intelectual e cognitivo retardado porque não vão à escola e principalmente por perderem a alegria da infância. Hoje, posso dizer ao Dr. Manuel Albuquerque: quero fazer medicina para ajudar essas crianças que sofrem com insuficiência renal crônica. Muito obrigado.